Começa agora o podcast Agro e Prosa com o jornalista Divino Ronaldo. Esse podcast tem por objetivo falar do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Com vocês, Divino Ronaldo e o Agro e Prosa. O meu entrevistado de hoje será o Edson Ney Nogueira de Andrade, produtor rural e presidente da Associação dos Produtores Rurais e Protetores da Bacia do Ribeirão Abóbora, a APRA. E o tema da nossa entrevista será as constantes quedas de energia na zona rural. Edson, um prazer falar com você aqui no Morada no Campo. Muito obrigado por aceitar meu convite. Obrigado, Divino Ronaldo. Também é um prazer para nós estarmos falando. Uma oportunidade de ceder esse espaço aí para a gente poder estar divulgando as nossas demandas aqui na nossa região. Muito obrigado aí a você e sua equipe. Bom, antes de nós falarmos dessas quedas de energia, desses problemas que estão acontecendo, eu gostaria que você explicasse para os nossos ouvintes o que é a APRA e qual é a atuação dela. Perfeitamente. Pois é, a nossa associação ela foi criada em julho de 2018 com o objetivo de promover a integração dos pequenos produtores nessa microbacia do Ribeirão Abóbora, de resguardar os nossos direitos, patrimônios, né, que foram aí repassados de avô para pai, de pai para filho, né, e naquela ocasião aventou-se a possibilidade de transformar a nossa bacia numa área de preservação ambiental. E isso, se ocorresse na ocasião, seria um desastre, né? Seriam cerca de até 300 famílias ficariam comprometidas sem as suas moradas, as suas terras, o seu jeito de produzir, de se sustentar, eles, né, e os seus pares. Então, nós, naquela ocasião, o objetivo maior da APA seria realmente de nos manifestar e trabalhar no sentido de evitar que esse movimento se consolidasse. E graças a Deus logramos êxito, graças ao empenho da diretoria da APA e dos nossos associados, conseguimos sensibilizar as autoridades que estavam à frente desse projeto, né, de transformação da sociedade, nossa área em área de preservação ambiental. E hoje, graças a Deus, conseguimos reverter essa situação e continuamos, né, na nossa luta aqui de produzir, né, produzimos soja, produzimos grãos, produzimos aves, suínos, bovinos, enfim, nós damos, né, com certeza, uma expressiva contribuição à economia do município de Rio Verde, além de promover e dar empregos aí. Hoje nós devemos estar empregando aí cerca de uns 300 empregos diretos. São quantos produtores rurais que são associados à APRA? Hoje nós devemos ter 105 pequenos produtores. São propriedades, a maioria delas de pequeno porte, até 60 hectares, vamos dizer assim. São poucos os proprietários que têm além desse valor, mas que todos trabalham, têm uma atividade bastante intensa, né, nessa área, nessa região do município de Rio Verde, gerando riquezas para o município. É uma logística boa, umas terras bastante férteis, né, para os produtos que aqui nós produzimos. Então, nós achamos que foi assim, muito importante termos conseguido manter, né? E já está se falando até na questão, porque nós estamos muito próximos aqui ao perímetro urbano. Para o senhor ter uma ideia, nós estamos a cerca de
no limite, né, da área urbana com a nossa bacia, nós confrontamos praticamente com a área urbana. O Ribeirão Abóbora, ele é o limite, principalmente naquela estrada que vai ali do Campos Elíseos até o Anel Viário no sentido Tecnoshow. Aquela ponte ali seria o limite. Até ali é área urbana. A partir dali é rural, mas é uma região que hoje as autoridades também já se sensibilizaram e entenderam sobre a possibilidade de promover na nossa região uma urbanização sustentável, onde há o equilíbrio entre o ser humano, né, o meio ambiente, a fauna e flora, sem comprometer a produção da água, né, que é a água que atende Rio Verde, muito embora o Ribeirão Abóbora já está dentro do seu limite, né, hoje praticamente Rio Verde conta com várias outras fontes de suprimento de energia, de água. Seria o Abóbora, que é o mais expressivo, em torno aí de 30%, o Ribeirão Laje, e o restante são poços artesianos abertos pela Saniago em vários pontos da cidade. E há um projeto por parte da Saniago de migrar essa captação de água para o Ribeirão Rio Verdinho. Isso acontecendo, vai ser possível aumentar essa oferta de água na nossa cidade, né? E o Ribeirão Abóbora vai ser tipo um stand-by aí, no caso de algum problema no suprimento de Rio Verdinho, o Ribeirão Abóbora ficaria como reserva, né? Por isso que nós estamos preservando e tentando manter aquela região lá dentro dessa ótica de suprimento de água, né? Dentro dessa visão. Eu achei muito interessante essa associação. Nós vamos daqui a pouquinho tocar no assunto da questão da energia, mas eu quis focar um pouco mais na questão da APRA, porque eu vejo como muito importante isso. E várias regiões estão passando por diversas demandas e não conseguem se unir, não conseguem, não conseguem fazer o que vocês fizeram aí. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar vocês pela iniciativa e pela conquista. Obrigado, nós aqui agradecemos. Eu vou Pois não. Uma outra etapa, Sr. Divino, é relativamente à questão dos objetivos da APRA, porque agora nós abrimos o leque, né? E estamos tentando mobilizar os nossos associados no sentido de promover um projeto de desenvolvimento econômico para a nossa região, né? Dentro dos vários segmentos que nós temos, hortifruti granjeiro e uma série de outras alternativas, turismo rural, né? E ampliar, inclusive, essa área de atuação da APRA, porque hoje nós contamos basicamente com a microbacia do Ribeirão Abóbora, mas o nosso desejo é de envolver mais produtores, principalmente os pequenos produtores, na bacia do Ribeirão Laje, na bacia do Marimbondo, São Tomás, né? A nossa pretensão é fazer esse trabalho aí em 2022 e com isso fazer um trabalho de parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura e outros órgãos aí de fomento a esses tipos de atividade, para a gente promover uma melhoria na renda, né, dos produtores do entorno, né, da área rural da cidade de Rio Verde. Edson, o que está acontecendo aí na sua região que está trazendo tanta insatisfação a você e aos demais produtores aí? A região são cerca de 5.600 hectares no total, Divino, e em torno aí de uns 90 propriedades, vamos dizer assim, que utilizam diretamente a energia elétrica. Desses 90, uma parte deles estão ligados a circuitos novos,
manutenciados pela Enel e que não têm tido muitos problemas. Eu cito isso, que é o caso, por exemplo, das granjas que são integradas com a BRF. Essas granjas, por terem um porte maior, elas são atendidas no sistema trifásico, né, de suprimento de energia e uma recapacitação maior da rede e não tem grandes problemas de desligamento acidentais, como o nosso caso. Uma maioria, vamos dizer assim, desses pequenos produtores que não contam com as granjas integradas, mas que têm pequenas atividades, tipo uma chocadeira, um processo de retirada de leite, né, através de ordenhas, e, enfim, produção de bovinos para criação, para tratamento em coxo, que precisa muito da energia elétrica. Esses pequenos produtores, eles são atendidos num circuito, já um circuito que já está muito antigo. É uma rede que, inclusive, atende a minha propriedade e atende aí cerca de mais umas. Eu não tenho números com nível de precisão, mas eu vejo que deve ser em torno de umas 35 a 40 propriedades, e que são as que estão sofrendo muito com esses desligamentos acidentais. Esses desligamentos eles têm ocorrido quando começou o período chuvoso, que foi logo na primeira quinzena de outubro. Nós já tivemos esses desligamentos. O tempo não pode fechar, né, e começar a ter algum problema de descarga, que a energia cai. Mas Então, vocês chegam a ficar quanto tempo sem energia aí? Pois é, de outubro para cá eu tenho registrado essas faltas em torno de 1 até 3 dias. Teve um dia que nós ficamos 4 dias sem energia. Então é um tempo muito elevado. Nós entendemos que os desligamentos acidentais eles estão sujeitos a ocorrerem, né, é normal, mas o problema do tempo de restabelecimento tem deixado muito a desejar. E mesmo porque nós estamos muito próximos da área urbana, os deslocamentos da empresa no sentido de promover, identificar os defeitos e corrigir são mínimos. Então, a gente entende que não deveria ocorrer um prazo tão elevado assim para poder retornar essa energia. Então, às vezes a gente até... Não? Com que frequência tem acontecido as quedas? Chega a acontecer, por exemplo, mais de uma vez na semana? Não, a média de 1 a 2 vezes por semana. E sempre que a energia termina, normalmente no período da tarde, já são tipo 6 horas da tarde, a maioria do operacional da Enel já está se desmobilizando, então a gente sabe que eles não vão vir aqui para verificar e corrigir, então a gente pode deixar que só no dia seguinte. E isso compromete as chocadeirinhas que estão ligadas, que nem todo mundo tem condição de ter um gerador. E você tendo um gerador, você aciona ele e consegue, às vezes, equacionar o problema ali momentaneamente. Mas a grande maioria não possui, né? E as pessoas que tiram leite também, que trabalham com ordenha, ficam comprometidos, porque tira leite de tarde, né, nesse horário em que a energia vai embora, e tira leite na madrugada do dia seguinte e está sem energia. Então, tudo isso vai tomando um vulto aí de prejuízos enormes aqui na região. Tá? Quando vocês entram em contato com a Enel, qual é a argumentação da empresa? Pois é, essa é uma outra situação que nós reclamamos também, temos falado com a Enel nesse sentido, né, quando a gente consegue ir numa agência, mas nós utilizamos o 0800, né, e o 0800 da Enel é um call center, me parece que ele é até fora de Goiânia, e as pessoas não têm, assim, vamos dizer assim, muita vivência com relação ao dia a dia do pessoal aqui no campo. Eu acho que falta uma interação aí entre o atendente que nos atende com o pessoal de campo para falar, daqui tanto tempo nós vamos retornar energia, ou, né, um processo aí de
de vai e vem aí, para que a gente tenha pelo menos uma informação com um nível de precisão melhor com relação ao retorno da energia. Eles têm lá um processo, acho que até automático, quando coloca o horário lá que foi embora a energia, está previsto aqui de voltar até tal hora, nós estamos mobilizando a equipe para aqueles respostas chavões que, na verdade, nunca fecham, né? Vocês, enquanto associação, já buscaram o escritório da Enel em Rio Verde, tentaram falar com a pessoa responsável, o gerente responsável pela empresa aqui? Ainda não. Nós fizemos um ofício em outubro, encaminhamos à diretoria da Enel, expondo essas nossas dificuldades, problemas e tudo, e inclusive encaminhamos cópia aí ao Ministério Público Estadual, né, ao Sindicato Rural de Rio Verde, à Câmara Municipal de Vereadores, e não encaminhamos a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, porque me parece que existe uma agência estadual, eu ainda não tenho que apurar para ver, porque antes de passar para a agência nacional, nós podemos recorrer à estadual. Eu estou olhando isso e confesso que ainda não sei, mas estamos verificando. Mas esse ofício que encaminhamos, nós tentamos sensibilizar a diretoria da necessidade de recapacitar esse circuito que eu estou te falando, que é um circuito único aqui, que ele foi criado nos anos 70 ainda, na época dos nossos pais. O circuito foi criado para atender 5, 6 propriedades numa ocasião, mas que nesses 40 anos aí corridos, várias outras pequenos produtores foram ligando, e ele ficou ultrapassado. Na verdade, precisa de mais capacitação da linha. Esse circuito é um circuito isolado, não permite você interligar com outros circuitos nas adjacências para permitir a Enel fazer manobras no sentido de agilizar a volta da energia, né? Você desliga num lugar, liga no outro, tal. Então ele ficou aquele isolado ali no meio. Então, o que nós estava pedindo à Enel, através desse ofício, é de avaliar isso e fazer uma reforma geral da rede. E só que esse ofício, até o momento, nós não tivemos uma resposta formal por parte da Enel nesse sentido. Agro e Prosa, falando do agronegócio de um jeito descontraído, fácil e descomplicado. Edson, durante o intervalo nosso aqui, eu fiz uma pequena pesquisa e existe realmente uma agência que se chama AGR. Essa agência é a Agência Goiana de Regulação, ela que faria esse trabalho em termos de Estado, de fiscalização dos serviços de eletricidade. E eu acredito que seja muito importante vocês, enquanto associação, entrarem em contato com eles, sim, e buscarem os direitos de vocês. Muita gente, imagina que deve estar perdendo aí o leite, por exemplo, né? Porque não dá para ficar aí muitos dias com esse leite parado, não é isso? Perfeitamente, Dino. Pessoas que já tiram uma quantidade maior de leite, acima de 1.000 litros, né, diariamente, normalmente, às vezes, tem um gerador na retaguarda para poder fazer face a essas faltas. Mas nós temos também pequenos produtores que tiram um montante menor e que não tem condição de ter esse gerador. Nessa hora, o que acontece? Perde o produto. É muito comum isso acontecer aqui na nossa região. Além disso, nós temos também a questão das chocadeiras, né? As chocadeiras aí com 130, 150 ovos, que já estão rodando aí há 20 dias, fechando quase que o ciclo de maturação do ovo. Você perde, porque se faltar 1 hora, 2 horas de energia, no nosso caso aqui, a falta mínima aqui é 12 horas, então perde todo aquele ciclo, né, todo aquele trabalho. É bastante complicado isso aqui para nós, sabe? Então é até bom você me dizer essa questão da AGR, que nós vamos, então, temos mais um, né, para nós recorrermos, né, no sentido de buscar aí juntos uma solução para esse problema nosso aqui.
E eu creio que seria importante, Edson, vocês procurarem tanto o escritório local da Enel, tentar conversar com um gerente regional deles. Eu sinceramente eu não sei se tem uma gerência local, né, mas buscar esse contato e buscar também falar com o Ministério Público, porque realmente é uma questão de interesse da população, né? Tanta gente levando prejuízo e não pode ficar dessa forma. Então, eu imagino que o ideal seria a APRA, nesse momento, já que vocês se organizaram, tem uma grande quantidade de associados, buscarem os seus direitos nesses, tanto no escritório local da Enel, quanto no Ministério Público também, porque dessa forma, quem sabe vocês conseguem uma ajuda. Eu imagino que assim é um jeito de buscar uma solução para esse problema. Não, perfeitamente. Nós vamos buscar esse entendimento aqui. Eu tenho alguns contatos, já conseguimos alguns nomes da alta gerência da Enel aqui na região, e nós vamos, assim, tentar sentar com esse pessoal, mostrar as nossas dificuldades, nossa demanda e ver se a gente consegue entrar num acordo aí e solucionar de vez essa questão. Infelizmente, esse problema ele tem acontecido não apenas aí na região do Abóbora. Eu acredito que a Enel, e eu quero até abrir o espaço aqui para que a Enel possa se pronunciar, por que isso tem acontecido com tanta frequência em diversas regiões do nosso município. E não é só no município de Rio Verde, não. Na realidade, no interior do estado de Goiás, e aqui, Edson, eu vou te falar, aqui a coisa está até boa ainda, porque tem região que é muito pior, viu? Tem região aqui do nosso estado que fica totalmente desassistido. Mas eu quero deixar o espaço aqui no programa, o mesmo espaço que o Edson teve, para a Enel se pronunciar por que isso tem acontecido com tanta frequência e por que os produtores são obrigados a passar por situações que chegam a ser vexatórias, fora o prejuízo que elas têm. Ô Edson, eu vou deixar mais uma vez o programa à sua disposição, à disposição da APRA, para a gente entender o que vai acontecer daqui para frente, acompanhar mais de perto essa situação, para ver se vai haver alguma melhoria ou não. A Enel tem que dar pelo menos uma satisfação. Se ela não tem uma solução de imediato, pelo menos uma satisfação para que os produtores daquela região do Abóbora e de tantas outras regiões aqui no nosso município possam ficar mais bem assistidos. Edson, muito obrigado pela sua participação. Nós, mais uma vez, eu deixo claro aqui, estamos à disposição sua, dos produtores da região e da associação, viu? Eu que agradeço, Divino, pela essa oportunidade, né? É um espaço importante. A gente sabe aí da audiência da sua rádio com relação à comunidade da cidade de Rio Verde, e agradecemos aí essa sua disponibilidade, né? E sempre que tivermos aí alguma novidade com relação a isso, e ao próprio nosso projeto aqui da APA de Desenvolvimento Econômico, que a gente citou no início, nós vamos falar mais sobre ele aí em outras oportunidades, se Deus quiser. Esse projeto, só aqui, eu tenho um minutinho só para terminar, mas esse projeto, como é que ele está? Ele está embrionário ainda? Já está começando a ser desenvolvido? Como é que está? Não, nós estamos começando a, como se diz, montar o esqueleto dele, né? De como é que vai ser e tudo, inclusive até para apresentar aos nossos associados. Então ele está, como se diz, está na forma ainda, mas com certeza até o final desse ano a gente consegue preparar alguma coisa e sentar com a nossa diretoria e associados para poder estar discutindo isso aí. Bom demais. E levando uma proposta aí junto às lideranças, né, de Rio Verde, principalmente aí a Secretaria Municipal de Agricultura, a gente fazer uma parceria boa aí no sentido de a política do ganha-ganha, né? A Secretaria nos ajuda, a gente ajuda aqui, né? Porque somos pequenos, não temos condição, por exemplo, um proprietário mobilizar uma quantidade grande de maquinários, equipamentos e tudo para poder fazer um trabalho, por exemplo, dentro da área de hortifruti. Mas um grupo, o que nós podemos chamar, às vezes, até de uma cooperativa, está se pensando, às vezes, até de desenvolver um processo de cooperativismo dentro dessa linha de raciocínio, fica melhor para a gente poder fazer
né, esse trabalho, né? Juntar forças aí para a gente poder estar produzindo mais, melhorando aí a renda do homem do campo, enfim, ajudando, né? Eu acho que ajuda o pequeno produtor, ajuda a cidade, ajuda a região, ajuda o estado e no final todos saem ganhando. Parabéns para vocês. Numa outra ocasião, vamos voltar aqui para falar desse assunto, trazer o Paulinho também da Secretaria da Agricultura para a gente trocar uma ideia junto. Edson, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado você, Divino Ronaldo, mais uma vez. Você ouviu o podcast Agro e Prosa. Se gostou, compartilhe, recomende e nos siga nas diferentes plataformas de podcast.